Tu já se imaginou ganhando 100 mil francos por ano? Ou, na cotação atual, quase 700 mil reais? Acredite se quiser, parece loucura, mas na verdade esse é o salário médio de um profissional da área da saúde aqui na Suíça, uma área em alta demanda. Muito prazer, o meu nome é Ângelo, eu sou desenvolvedor aqui na Suíça e esse vídeo é para ti, curioso, profissional da área da saúde ou adolescente indeciso do que fazer sobre a vida. A Suíça ocupa 5 das 6 posições de cidades mais caras do mundo para se viver. Aqui tu tem que pagar seguro de saúde, aqui tu vai pagar muito mais por carne, entre várias outras coisas que tu já deve ter visto por aí, inclusive aqui no canal. Porém, o que tu talvez não tenha visto ainda é que a Suíça é um dos países que tem o maior salário líquido no mundo. Ou seja, o teu salário, o que sobra depois de tu pagar os devidos impostos. E falando em impostos, a Suíça tem impostos baixíssimos. Ela ocupa a 4ª posição no International Tax Competitiveness Index. É um índice que mede a competitividade dos países em relação aos seus impostos. E de acordo com um estudo feito pelo US News, o sistema de saúde da Suíça ocupa o 5º lugar no mundo. Já em questão de segurança, a Suíça está em 6º lugar no Global Peace Index. E em um outro estudo feito pelo US News, também em questão de segurança, a Suíça está em 1º lugar. Além disso, a Suíça é um dos países com o maior número de armas per capita, ou seja, o número de armas por habitantes. Agora que eu consegui a tua atenção sobre a Suíça, é hora da gente falar então sobre a área da saúde por aqui. Dá uma olhada na pirâmide demográfica da Suíça. Como tu vai ver nessa pirâmide, a maior parte da população tem de 30 a 60 anos. E essas pessoas, elas já demandam um grande número de profissionais da área da saúde. Tu concorda comigo que esse pessoal que atualmente tem de 30 a 60 anos vai em algum momento ter de 40 a 70 anos, no futuro de 50 a 80 anos e, de repente, se tudo der certo com a medicina e a gente continuar avançando, de 60 a 90 anos? Por isso que a área da saúde não só já é uma das áreas mais demandadas profissionalmente, como vai continuar sendo e crescendo. Nesse outro gráfico a gente consegue ver então que a Suíça está em 7º lugar no ranking dos países que mais receberam milionários em 2024. Só em 2024 a Suíça recebeu 1.500 milionários. Eu particularmente acredito que esse pessoal está disposto a pagar bem por um bom serviço de saúde. Antes de continuar, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que tudo isso parece muito distante, e às vezes planejar isso dentro de uma realidade difícil faz isso parecer quase impossível, mas não é, eu te garanto. Acredita em ti mesmo, porque senão ninguém vai fazer isso por ti. Eu vou te mostrar algumas vagas, o salário médio de cada vaga na área da saúde, depois a gente vai falar sobre estudar na Suíça e por último eu vou te falar o que eu faria se eu quisesse trabalhar nessa área aqui na Suíça. Eu imagino que eu nem preciso te dizer isso, mas por descargo de consciência, isso que eu vou te mostrar é só a média dos salários. É lógico que deve ter gente ganhando a metade e deve ter gente ganhando o dobro disso. Farmacêutico. Esse profissional na Suíça ganha, em média, 92 mil francos por ano. O tecnólogo de laboratório clínico, ele ganha, em média, 75 mil francos por ano. Um dentista ganha, em média, 100 mil francos por ano. Um enfermeiro cirúrgico ganha 71 mil francos por ano. Um médico ganha, em média, 140 mil francos por ano. Um cardiologista, 138 mil francos por ano. Um enfermeiro ganha 78 mil francos por ano. Um especialista em pediatria ganha 130 mil francos por ano. Um radiologista ganha 108 mil francos por ano. Um cirurgião ganha, em média, 122 mil francos por ano. E um anestesista ganha, em média, 118 mil francos por ano. E para fechar com chave de ouro, muitas empresas na Suíça te permitem trabalhar com um workload de 50 a 100%, ou seja, menos de 5 a 6 dias por semana. Lógico, ganhando menos. Conseguir um emprego aqui na Suíça não é uma tarefa trivial. Na verdade, as empresas aqui na Suíça, elas têm que seguir uma certa ordem de prioridade, contratando primeiro suíços, depois europeus, para só depois essas empresas poderem contratar pessoas de países terceiros, como o Brasil. Porém, a área da saúde, ela é uma área com uma demanda tão forte que quando a gente compara isso com outras áreas, é bem provável que esse problema não seja uma barreira tão grande assim. Em suma, as melhores formas de tu conseguir uma vaga aqui na Suíça são: 1. Por indicação, então se tu já tiver alguém que tu conhece aqui na Suíça, que tu pode pedir para essa pessoa te indicar, é uma excelente forma. 2. Através de plataformas conhecidas como o LinkedIn. 3. Existe uma plataforma muito famosa aqui na Suíça, mas que não é tão famosa assim em outros lugares do mundo, na Alemanha também é famosa, que é o Xing, que é como se fosse um LinkedIn em alemão. 4.
Tu mesmo pode chegar no site da empresa e ir lá naquela área de carreiras, ver as vagas que ele tem e contatar a empresa por conta própria, sem esperar a empresa chegar até tu ou sem mesmo tu ir pelo LinkedIn. Tu pode ir direto no pote de ouro. Então assim, existem várias estratégias, várias formas de tu conseguir um emprego aqui na Suíça, algumas até mais eficientes. Então, se por acaso tu tiver interesse em saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo inteiramente dedicado sobre esse assunto. Agora, vamos falar sobre estudar aqui para depois eu te contar o que eu considero a melhor estratégia. E para isso eu gostaria que tu imaginasse o seguinte cenário. 18 anos, recém-formado do ensino médio numa escola pública, de uma família de classe média, sem dupla cidadania. Nesse caso, para tu vir estudar aqui, tu vai precisar, entre outras coisas, verificar com a universidade na qual tu quer cursar se eles por acaso aceitam o teu certificado de ensino médio, o que de fato vai depender muito de universidade para universidade. Tu também precisaria ter um bom nível de italiano, ou alemão, ou francês. Isso porque aqui nenhuma universidade oferece um curso de medicina totalmente em inglês. Tu também vai precisar demonstrar que tu tem os meios para se manter aqui, ou seja, por volta de 21 mil francos por ano. O que no cenário que eu citei anteriormente é altamente improvável. Tu ainda vai precisar rezar para que sobre alguma vaga de medicina para tu poder aplicar, visto que aqui na Suíça as vagas de medicina elas são altamente concorridas e também existe uma linha de prioridade para quem essas vagas são disponibilizadas. Porém, um ponto positivo é que as taxas semestrais da universidade normalmente giram de 400 a 1.200 francos por semestre. Em Geneva, por exemplo, é de 417 francos o semestre. Agora, se tu veio de uma família mais afortunada, estudou num colégio de elite, tu tem passaporte europeu e ainda vai ter os meios para se manter aqui, bom, aí a tua barreira de entrada é muito mais baixa. Pra ti que não teve essa sorte, eu não tô querendo destruir teus sonhos e inclusive eu vou te dar a solução agora para isso. O que eu faria é o seguinte, e tem dois caminhos aqui. Com passaporte europeu, sem passaporte europeu. Vamos começar pelo de quem tem o passaporte europeu porque ele é mais simples. Eu reconheceria o meu ensino médio em Portugal e aplicaria para fazer medicina em Portugal. Em paralelo, eu estudaria um dos idiomas oficiais da Suíça, porque tu vai precisar disso, até atingir pelo menos o nível B2, mas se possível chegar no nível C1, melhor ainda, que assim tu ainda tem uma gordurinha ali na hora que tu tiver que aplicar isso na prática. Uma vez médico formado em Portugal, eu iria aproveitar que Portugal e Suíça possuem um acordo mútuo de reconhecimento de qualificações profissionais e eu faria o reconhecimento do meu diploma como médico na Suíça de uma forma muito mais simplificada. Isso porque o meu diploma é de uma universidade europeia. E se eu não tenho passaporte europeu? E se eu não sou italiano, não sou espanhol, o que a gente faz? Nesse caso, tu pode fazer o bacharelado em medicina ou no Brasil, ou, idealmente, em um país da Europa que não tenha restrição em relação à tua nacionalidade. Portugal, por exemplo, exige que tu seja português ou equiparado a um português. Já na Hungria, essa limitação não existe. Então, na Hungria, como brasileiro, tu pode cursar medicina em um curso, inclusive, em inglês. Assim como no exemplo anterior, em paralelo, tu precisa estudar um idioma oficial da Suíça, alemão, francês ou italiano. Se tu seguiu pelo caminho da Europa e tu fez faculdade na Hungria, o teu processo de reconhecimento do teu bacharelado de medicina e posteriormente tu virar um médico aqui na Suíça é tão simplificado quanto o de Portugal. Por outro lado, se tu seguiu pelo caminho de fazer o bacharelado de medicina no Brasil, tu precisa ter no mínimo 3 anos de experiência na área na hora que tu for fazer o teu procedimento de equivalência. Mas, se tu puder ter ainda mais experiência, isso vai ser melhor na hora de tu fazer essa equivalência. Após esses 3 anos, ou 4, 5, 6 de experiência na medicina, com certeza com o idioma afiado, afinal de contas, tu não ia ter parado de estudar o idioma. Tu vai ter 2 caminhos. O primeiro é, tu tenta direto na Suíça, e provavelmente vai ser complicado, afinal de contas, o teu diploma brasileiro aqui na Suíça, tu vai ter que fazer algumas provas, alguns exames. Cada processo é um processo. Eles vão te avaliar e tu vai ter que provar que tu é um bom médico em alemão, em francês e em italiano. O outro caminho, que ao meu ver pelo menos parece muito mais simples, é tu faz o reconhecimento do teu diploma em Portugal e depois na Suíça, visto que uma vez que o teu diploma vai estar reconhecido em Portugal, ele vai ser o equivalente a um diploma europeu. E as taxas para tu fazer esse reconhecimento na Suíça, tanto o teu diploma brasileiro quanto europeu, variam normalmente de 800 a 1.000 francos. E é claro, esses últimos exemplos que eu citei, eles são específicos para quem está querendo cursar medicina, está querendo ser médico. O processo ele varia de profissão para profissão, quem quer ser radiologista, quem quer ser enfermeiro. Por exemplo, no caso de médicos, o reconhecimento do diploma é feito pela entidade MEBECO. Já, para quem quer ser enfermeiro, é a Cruz Vermelha.
Tem muito mais a se falar ainda sobre isso, é claro. Mas eu acredito que o que eu te trouxe aqui já dá um norte, tanto para quem já é da área e está a fim de se mudar para a Suíça, está a fim de fazer uma equivalência, quanto para ti, jovem aí, que ainda tem grandes decisões pela tua vida e está buscando algum direcionamento. E meu amigo, minha amiga, não siga a manada. Pesquise e busque por opções. Às vezes, o que está te distanciando do teu sonho é só a falta de informação. Eu espero que eu tenha te entregado muito valor com esse vídeo. Se esse foi o caso, curte esse vídeo, se inscreve no canal para tu não perder os próximos e deixa aqui nos comentários também se tu tiver alguma dúvida, alguma pergunta que tu gostaria que eu respondesse nos próximos vídeos. Eu te vejo no próximo, valeu!